Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos continuar o estudo sobre o regimento interno do TRF da primeira região. Neste vídeo nós vamos terminar a parte da matéria para quem vai prestar para técnico judiciário. Para quem vai prestar analista judiciário, ainda tem bastante matéria para ver, né? Isso será visto em outros vídeos. Até se você for prestar para analista, pode falar aí nos comentários do vídeo para eu saber quantas pessoas vão prestar para analista para eu poder preparar mais alguma coisa. Bom, nós havíamos parado na parte da competência do relator, no artigo 29 do regimento. Hoje nós vamos prosseguir aí para o próximo artigo que é cobrado no seu edital, que é o artigo 45 das sessões. Então, vamos lendo aí o começo. Não haverá sustentação oral no julgamento de remessa necessária, de embargos declaratórios e de arguição de suspeição. Então, esse artigo já começa falando sobre a sustentação oral, os casos em que ela é possível, os casos em que ela não é possível. Então, no artigo 45, no caput, nós já temos aí uma proibição, né, uma proibição peremptória. Nesses casos, ou seja, remessa necessária, embargos declaratórios e arguição de suspeição, não pode haver sustentação oral, em hipótese alguma. E nos próximos parágrafos nós vamos ver que há outras regras, né? Então, no caso do agravo de instrumento, por exemplo, no agravo de instrumento somente haverá sustentação oral contra decisão interlocutória que verse sobre tutelas provisórias de urgência ou de evidência. Então, no agravo de instrumento, em regra, também não vai caber sustentação oral, né? Sustentação oral, para quem não sabe, é quando o advogado vai lá na sessão de julgamento e sustenta, defende o seu cliente, né? Elabora uma manifestação oral perante os julgadores, os embargadores federais, no caso, né? Para tentar convencê-los de que seu cliente tem razão. Então, voltando aqui, no caso do agravo de instrumento, ele só é possível a sustentação oral quando se tratar de decisão sobre tutelas provisórias de urgência ou de evidência. Prosseguindo, no agravo interno, também temos uma regra semelhante, né? Só que aí caberá sustentação oral contra a decisão que extinga o processo em ação rescisória, mandado de segurança e reclamação. Então, só nesses três casos é que vai caber sustentação oral no caso de agravo interno. Então, se a decisão recorrida, a decisão que se está atacando, ela extinguir o processo em ação rescisória, mandado de segurança e reclamação. Depois, no parágrafo 3º, nós temos a regra geral. Ou seja, né, tirando esses casos do agravo de instrumento, do agravo de interno, a gente vai ver que nos outros julgamentos a parte vai poder fazer a sustentação oral. Então, vamos ver aí no parágrafo 3º. Nos demais julgamentos, o presidente do órgão colegiado, feito o relatório, dará a palavra pelo prazo legal sucessivamente ao autor, recorrente ou impetrante, e ao réu, recorrido ou impetrado, para sustentação de suas alegações. Então, é importante de gravar aqui é que a regra geral é que sim, pode haver sustentação oral. Depois, quando nós estivermos diante de remessa necessária, de embargos de declaração ou embargos declaratórios, e também de arguição de suspeição, não será possível sustentação oral. Depois, no caso de agravo de instrumento, será possível sustentação oral apenas quando a decisão se tratar de tutela provisória. E no agravo interno, somente caberá sustentação oral se a decisão extinguir processo em ação rescisória, mandado de segurança e reclamação. Depois, no parágrafo 4º, nós temos mais uma regra dizendo sobre a possibilidade de se fazer a sustentação oral por videoconferência, né? Aí, no caso, o parágrafo 4º diz que ela cabe quando o advogado não tem domicílio profissional na cidade sede do tribunal. Então, nós vamos ver aqui. A sustentação poderá ser feita por videoconferência ou outro recurso tecnológico disponível, se requerido, até o dia anterior à sessão, por advogado com domicílio profissional em cidade diversa da sede do tribunal. Então, é importante notar aí também que para que haja sustentação oral por videoconferência, deve haver um requerimento da parte interessada, e esse requerimento deve ser feito até o dia anterior à sessão de julgamento. Tá? Não adianta chegar no dia
no julgamento e pedir para que seja feito por videoconferência, porque estará aí infringindo a regra do regimento interno. Bom, passando para o artigo 57, que está aí no seu edital também, nós temos aí uma determinação sobre a quantidade necessária de membros do tribunal no julgamento, para que ele possa ocorrer, né, que nós chamamos, aí no linguajar jurídico, do quórum, né? Quórum é esse número mínimo de membros de algum órgão. Então, aqui nós temos no artigo 57 que o plenário e a corte especial, que se reúnem com a presença, no mínimo, da maioria absoluta de seus membros, são dirigidos pelo presidente do tribunal. Então, em regra, para que sejam tomadas decisões em sessões do plenário e da corte especial, deve haver, no mínimo, a maioria absoluta de seus membros, ou seja, mais da metade. Então, se a corte especial tem 18 membros, então mais da metade seria 9 mais 1, então 10. No caso do plenário, o plenário tem 27, então a metade seria aí 14. Bom, só que isso não se aplica a todos os processos, né? A todos os casos. O regimento interno estabelece que, em alguns casos, o julgamento deve ser tomado por uma maioria qualificada, de 2/3, né? Então, alguns assuntos que são considerados mais importantes, mais delicados, eles exigem aí a presença de pelo menos 2/3 dos membros desses órgãos. Então, nós temos aí, para julgamento de matéria constitucional, ação penal originária, incidência de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, quando a matéria envolver a agressão de constitucionalidade ou a competência de mais de uma sessão, alteração ou cancelamento de enunciado de súmula da sua competência, perda do cargo de magistrado, eleição dos titulares de sua direção e elaboração de listas tríplices, o quórum é de 2/3 de seus membros efetivos aptos a votar, não considerados os cargos vagos, os casos de suspeição e impedimento, nem os cargos cujos titulares estejam afastados por tempo determinado. Tá, na parte final aí, do parágrafo único do 57, nós temos também uma observação importante que deve ser feita, que é que na contagem desse quórum não entram aí os membros que estão afastados, os membros que estão suspeitos, impedidos, cargos vagos. Por quê, né? Para não dificultar tanto assim a possibilidade de se fazer o julgamento, né? Ou seja, se nós temos aí na Corte Especial 18 membros, vamos supor que 3 estejam licenciados, depois temos mais 2 cargos vagos, e depois temos mais um que é suspeito. Chega num certo ponto que você não tem mais membros suficientes para fazer o julgamento, né? Então, eles não são levados em conta e são desconsiderados para fins de contagem do quórum. Então, nós temos aí, né, de maneira verticalizada nesse slide, todos os casos que o parágrafo único do artigo 57 estabelece como exigindo esse quórum de 2/3. Então, tem lá matéria constitucional, ação penal originária, incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, agressão de inconstitucionalidade, competência de mais de uma sessão, alteração ou cancelamento de súmula do TRF, perda de cargo de magistrado, eleição de titulares da direção e elaboração de listas tríplices. Então é bom saber esses casos, porque pode ser que a banca cobre, né? Ou falando que em algum desses casos se exige apenas a maioria absoluta, ou falando que em regra se exige 2/3, enfim. A banca pode tentar aí confundir o candidato com os números, com o quórum. Depois, nós temos no artigo 59 uma lista aí, né, de prioridades de julgamento na Corte Especial, e o nosso edital falou apenas nos incisos 7 e 8, que são os incidentes de resolução de demandas repetitivas e de assunção de competência e a reclamação. Então é importante lembrar aí que eles têm uma certa prioridade no julgamento. Eles estão nesse rol do artigo 59. Se você tiver curiosidade, pode olhar lá o artigo 59 inteiro, né? Passando para o artigo 68,
Aí temos um tema até que pode ser um pouco complicado para entender numa primeira leitura, que é sobre os julgamentos não unânimes. Né? O que é um julgamento não unânime? Vamos supor, nós temos aí, em regra, julgamentos no TRF feitos por 3 desembargadores federais. Então, quando nós temos um 3-0, nós temos um julgamento unânime. Quando nós temos um 2-1, temos um julgamento não unânime. Tá, o que diz aí o artigo 68 do regimento? Havendo divergência em julgamento nos casos previstos no artigo 942 do Código de Processo Civil, deverão ser convocados tanto os julgadores quantos forem suficientes para alteração do resultado da decisão, obedecendo-se às regras deste artigo. O que acontece aí? Quando existe essa divergência, né, ou seja, o julgamento não é unânime, o que o nosso Código de Processo Civil manda que se faça? Não em todos os casos, nós vamos ver daqui a pouco, mas isso se chama técnica do julgamento ampliado. O que acontece? O tribunal deve chamar mais julgadores até um número suficiente que possa haver a possibilidade de reversão do julgado. Então, se nós tivermos um 2-1, então o tribunal deve chamar pelo menos mais 2 julgadores para que haja a possibilidade de haver um 3-2. Né? A matéria vai ser rediscutida e os julgadores têm a possibilidade de rever os seus votos também. Então vamos ler aqui o artigo 942 para ver se fica um pouco mais claro. Quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores. Então, a isso se deu o nome de técnica do julgamento ampliado. Então, nós temos aí no parágrafo 3º uma ordem estabelecida, uma ordem preferencial, para se decidir como vão ser chamados esses julgadores que vão participar do julgamento ampliado. Né? Então, no nosso exemplo, de um 2-1, quem são esses outros 2 julgadores que vão ser chamados? Então, nós temos essa lista. 1. Por ordem decrescente de antiguidade na sessão, o desembargador federal, que se seguir aquele que por último tiver votado na turma. 2. Por ordem decrescente de antiguidade na magistratura da região, juízes convocados na mesma sessão. 3. Demais desembargadores. 4. Juízes convocados ou em auxílio ao tribunal, por ordem de antiguidade na magistratura da região. Tudo bem. Lendo assim parece bem complicado. Às vezes os termos aí não podem ficar não muito claros. Então, por isso, eu vou pegar aqui exemplo do próprio tribunal, né? Acessei o site do TRF, peguei aqui a composição novamente, para mostrar para vocês. Vou dar um exemplo da segunda sessão, porque a segunda sessão é uma das que constam expressamente no edital, né? Na parte de competência, a gente viu lá no começo do outro vídeo. Então, vamos pegar a segunda sessão. Aqui, eu separei em vermelho, onde tem esse colchete vermelho aqui, é a terceira turma, e o colchete verde aqui é a 4ª turma. Nós sabemos já que as sessões são compostas por 2 turmas no TRF da primeira região. Tá? Então, vamos supor que nós temos um julgamento aqui na 4ª turma. Então, começou um julgamento aqui na 4ª turma, temos esses 3 desembargadores, Ney Belo, Cândido Ribeiro, Neviton Guedes. Bom, tivemos um 2-1. Então, esse desembargador aqui votou a favor do autor da ação, o outro também votou a favor, o outro votou contra. Temos 2-1. O que a gente vai fazer agora? Observando aqueles critérios que estão no artigo 68, quem que vai ser o primeiro a ser chamado? Vai ser o desembargador mais antigo da sessão, né, que não tiver participado desse julgamento. Ou seja, depois que esses 3 desembargadores votaram, não há mais desembargadores na sessão. Aliás, na sessão, na turma. Né? Então, acabou aqui a 4ª turma, todo mundo já votou. Então, vai se escolher um desembargador da mesma sessão, que por exclusão vai ser um desembargador da 3ª turma. Muito bem. E vai ser o desembargador mais antigo
da sessão, né, dos que sobraram, ou seja, da terceira turma. Então a gente vai ver aqui quem que é o mais antigo. Então nós temos na sequência que o desembargador federal, que no caso, esse Olindo Menezes, ele é desembargador federal desde 25 de abril de 2012. Tá? Então ele já é o primeiro aqui que vai ser chamado para continuar o julgamento desse processo. Agora, precisamos chamar mais um. Então, na ordem aí de antiguidade, quem nós temos? Nós temos a desembargadora federal, Mônica Cifuentes, então ela também seria chamada para continuar o julgamento, e continuaríamos aí o julgamento com esses 5 desembargadores, né? Os 3 que já estavam no julgamento, mais estes 2 escolhidos dos que sobraram na sessão. Agora, se não houvesse, se nós não tivéssemos, por exemplo, aqui a disponibilidade de ter como julgadora a desembargadora Mônica Cifuentes, então quem se chamaria? Então, quando não há mais desembargadores dentro da sessão, deve-se chamar os juízes convocados. Quem que é juiz convocado, né? Aqui no caso nós temos uma juíza em substituição, né? Está substituindo esse desembargador federal. Então, no caso aí, ela seria chamada. Somente no caso de não haver um desembargador disponível para tanto. Bom, e além disso, quais são os outros critérios que nós temos? Nós já vimos dos incisos 1 e 2. Agora, do 3, demais desembargadores. Quais são esses demais desembargadores? São desembargadores do tribunal, né? De qualquer sessão, de qualquer turma, que não desses que já tenham votado, obviamente. E, no inciso 4, nós temos aqui juízes convocados ou em auxílio ao tribunal por ordem de antiguidade na magistratura da região. Então, esses aí são juízes convocados também, só que não estão convocados naquela sessão. Então, são juízes aí que estão em auxílio ao tribunal, podem estar auxiliando qualquer outra sessão, qualquer outra turma. Então, é essa a ordem. Temos aí mais uma regra do artigo 68. Se a divergência se der em sessão de sessão, né, então aqui é até um pouco pesado para ler esse parágrafo, porque foi usada a expressão sessão de sessão várias vezes, né, então fica até um pouco difícil de ler. Se a divergência se der em sessão de sessão, o processo terá o julgamento suspenso com indicação de prosseguimento em uma nova sessão da sessão, que será aberta na mesma data em que ocorrer a sessão da Corte Especial, a ser designada pelo presidente do tribunal, por encaminhamento do presidente do órgão no qual surgiu a divergência, na qual o processo será apresentado pelo relator, sendo ou não integrante do órgão, observando-se os seguintes procedimentos. Então, nós temos aí regras para quando a divergência for de uma sessão, né? Aqui no parágrafo 3º, nós vimos, por uma questão de lógica, que a divergência que está ali ali é uma regra sobre julgamento nas turmas. Até porque nós temos entre as preferências, né, chamar julgadores da mesma sessão. Então, agora no parágrafo 4º, nós estamos falando de divergência, julgamento não unânime da sessão. Então, nós temos... então, a sessão ela vai ser suspensa. Tá? Se tiver divergência, deu 2-1 no julgamento na sessão, vamos supor, na segunda sessão, teve um julgamento 2-1, então esse processo ele vai ser suspenso e ele vai ser submetido a uma nova sessão, em uma nova sessão para julgamento, que será feita no mesmo dia que tiver uma sessão da Corte Especial. Por quê? Porque no dia da sessão da Corte Especial, isso é uma questão mais de logística, vai ter aí uma grande quantidade de membros presentes, né, no tribunal, para se poder fazer esse julgamento ampliado. Né? Senão, haveria aí um problema de conseguir julgadores para a sessão. Bom, vamos ver as regras para ver se fica um pouco mais esclarecido aqui. Inciso 1º. Suspensão do julgamento será anunciada na sessão em que ocorreu a divergência e a intimação ocorrerá na forma disciplinada no Código de Processo Civil. Então,
assim que tiver a divergência, então teve o julgamento não unânime, já é suspenso, tá? Ele já é suspenso, e nessa mesma sessão é que vai ser anunciada a suspensão. E aqui também o artigo, né, o inciso 1º do parágrafo 4º diz que a intimação será feita na forma disciplinada no Código de Processo Civil, até aí tudo normal. 2. Por ordem decrescente de antiguidade, serão convocados desembargadores presentes à sessão da Corte Especial em número suficiente a modificar o resultado do julgado, prosseguindo no julgamento com o voto do desembargador federal menos antigo, se seguir ao que por último tiver votado como integrante da sessão, mantendo-se a composição fixada em relação ao primeiro processo da pauta. Bom, o que está dizendo esse inciso 2? Está dizendo que a convocação vai se dar por ordem decrescente de antiguidade, ou seja, do mais antigo para o menos antigo, assim como nós vimos no critério das divergências nas turmas, né, lá no parágrafo 3º. E depois ele diz que será feito, que vai se prosseguir com o julgamento, começando pelo voto do desembargador federal menos antigo, se seguir ao que por último tiver votado como integrante da sessão. Ou seja, eles vão começar chamando os mais antigos até completar essa nova composição com julgamento ampliado. Mas quem vai começar votando é o menos antigo dessa nova composição. Inciso 3º. Caso nenhum dos membros votantes da sessão integre a Corte Especial, a convocação se iniciará pelo desembargador federal mais antigo presente à sessão da Corte Especial. Então, aí é uma regra bem simples, né? Então, se nenhum dos membros votantes da sessão fizer parte da Corte Especial, então a convocação vai começar pelo desembargador federal mais antigo que esteja aí na sessão da Corte Especial. E, por fim, após relatado e discutido o caso na sessão da sessão, aberta para este escopo, será proclamado o resultado. Ou seja, relatou o caso, discutiu o caso, vai ser proclamado o resultado. Agora, pulando lá para o artigo 84, que é o próximo dispositivo do edital, trata sobre a Comissão de Jurisprudência e Gestão de Precedentes. Só que o edital menciona aí apenas o segundo inciso, né? Então, a Comissão de Jurisprudência e Gestão de Precedentes incumbe supervisionar os serviços do Núcleo de Gestão de Precedentes e de Sistematização da Jurisprudência do Tribunal, sugerindo medidas que facilitem a pesquisa de julgados e de temas submetidos em julgamento dos incidentes de resolução de demandas repetitivas e de assunção de competência. Então, essa comissão aí, né, de Jurisprudência e Gestão de Precedentes tem, entre outras incumbências, essa aí de cuidar do Núcleo de Gestão de Precedentes, né, que serve aí para facilitar a pesquisa de jurisprudência, o que o tribunal já decidiu antes, o que decidiu em incidentes de resolução de demandas repetitivas, né, até para facilitar a atividade dos juízes aí na hora de decidir, para não decidir de maneira contrária a esses incidentes, a não ser que haja motivo razoável para tanto. Nós temos aí as outras incumbências. Novamente, né, se vocês quiserem ler, leiam, fiquem à vontade. Não custa nada. Mas o edital fala aí no artigo 84, inciso 2º. Depois nós temos a coordenação do sistema de conciliação da Justiça Federal da Primeira Região, lá no artigo 103, que diz que funciona no tribunal a coordenação do sistema de conciliação da Justiça Federal da Primeira Região, que tem por objetivo formular e promover políticas jurisdicionais e soluções consensuais dos conflitos. Até aí bem tranquilo, né? O Tribunal Regional Federal da Primeira Região tem esse sistema de conciliação, né? Que tem a finalidade de promover aí soluções consensuais dos conflitos, conciliação, mediação, né? Para tentar aí evitar que sejam ajuizadas ações necessariamente. E no artigo 105, o edital fala no artigo 105, parágrafo 2º, né, falando sobre o sistema de conciliação, que somente serão submetidos aos núcleos de conciliação
os processos encaminhados por determinação do relator ou do juiz da causa, ainda que requeridos pelas partes interessadas, pelo Ministério Público ou pelos coordenadores dos núcleos de conciliação. Então, o tribunal tem lá no seu sistema de conciliação os tais dos núcleos de conciliação. E aqui esse parágrafo 2º está dizendo que os processos só vão ser encaminhados para esse núcleo quando forem por determinação do relator ou do juiz da causa. Pouco importando se vai ser feito, se há um pedido da parte, né, para que o processo vá para o núcleo, ou do Ministério Público, ou os próprios coordenadores do núcleo de conciliação. Isso não importa, né? O artigo aqui é bem claro, falando que o que interessa aqui é a determinação do relator ou do juiz. Se não for determinação deles, o processo não vai para o núcleo. Então, nós vamos começar aí as questões. Questão 32. Não haverá sustentação oral no julgamento de remessa necessária, de embargos declaratórios e de agravo de instrumento. Então, lembrando aí, né? Está lá no artigo 45, isso, no caput. Se você lembrou das hipóteses de que não há sustentação oral no julgamento de remessa necessária e tal, você vai perceber que o item está errado. Por quê? Porque agravo de instrumento não está lá no caput do artigo 45, como uma das hipóteses em que não há sustentação oral no julgamento no TRF. Então, como é que estaria correto isso, né? Estaria correto se o item tivesse dito que não haverá sustentação oral no julgamento de remessa necessária, de embargos declaratórios e de arguição de suspeição, tá? E não agravo de instrumento. Agravo de instrumento pode, desde que seja frente à decisão que diga respeito à tutela provisória. Bom, questão 33. Não haverá sustentação oral no julgamento de remessa necessária, de embargos declaratórios e de arguição de suspeição. Perfeito, né? Agora o item está correto. Questão 34. Somente haverá sustentação oral no julgamento de agravo de instrumento quando interposto contra a decisão interlocutória que verge sobre tutelas provisórias. Perfeito também o item. É exatamente o que está lá no artigo 45, parágrafo 1º do nosso regimento interno. Questão 35. É vedada a sustentação oral no julgamento de agravo interno. Já está errado aí. Nós vimos lá no artigo 45, parágrafo 2º, que é possível, sim, a sustentação oral no julgamento de agravo interno, quando a decisão tiver extinguido o processo, nos casos de mandado de segurança, né? Quais mais que nós vimos, né? Mandado de segurança, de reclamação e de ação rescisória, né? Que é o que está aí no artigo, na questão 36. No que diz respeito ao agravo interno, a sustentação oral somente é cabível contra a decisão que extinga o processo em reclamação, ação rescisória e mandado de segurança. Está perfeito, é isso aí que está no regimento interno. Na questão 37, em regra, a sustentação oral é vedada nas sessões de julgamento realizadas no TRF da primeira região, sendo permitida apenas excepcionalmente nos casos taxativamente listados no respectivo regimento interno. Então, o item aí está errado. Nós vimos que a sustentação oral ela é permitida, em regra, nas sessões de julgamento no TRF, né? Nós vimos aí nas sessões de julgamento, no plenário, na corte. Enfim, a regra é que pode sim fazer sustentação oral. Nós temos a proibição lá nos embargos declaratórios, na arguição de suspeição, né? Mas no agravo interno nós temos só um caso em que é possível, no agravo de instrumento também, mas em regra ela é possível, então o item está errado. Questão 38. No julgamento de apelação em mandado de segurança, o presidente do órgão colegiado, feito o relatório, dará a palavra pelo prazo legal, sucessivamente, ao impetrante ou impetrado, para a sustentação de suas alegações. Bom, pessoal, o que essa questão está querendo de você? Ela está querendo saber se você sabe em que casos que é possível a sustentação oral, se você consegue identificar isso a partir do enunciado. Então,
O enunciado fala aí, julgamento de apelação e mandado de segurança. A gente tem aí, no julgamento de apelação e mandado de segurança, alguma restrição em relação à sustentação oral, né? Então, o item aí está correto. Por quê? Porque não há nenhuma restrição. Tá? Nós vimos que, tirando aquelas exceções que estão lá no caput, no parágrafo 1º, parágrafo 2º, nos demais casos é possível a sustentação oral. Você pode até ter se confundido com lá no parágrafo 2º, quando fala no agravo interno, né? Que o agravo interno só é possível haver sustentação oral se o agravo interno versar sobre decisão que trate da extinção do processo, por exemplo, em mandado de segurança. Mas isso aqui não é o caso. Porque o enunciado falou em apelação e mandado de segurança. Então, não temos aí nenhum problema com isso. Portanto, o item está correto. Questão 39. Se o advogado da parte tiver domicílio profissional em cidade diversa da sede do tribunal, a sustentação oral poderá ser feita por videoconferência, desde que haja requerimento nesse sentido, até o dia anterior à sessão. Nós vimos que o advogado pode sim fazer a sustentação oral por videoconferência, né, desde que ele faça um requerimento até o dia anterior à sessão de julgamento. Então, o item está correto. Questão 40. Para julgar o item a seguir, imagine que a Corte Especial TRF1 possui 18 membros e só 10 deles compareceram a uma determinada sessão. Nesse caso, a Corte Especial poderá julgar qualquer processo, uma vez que o regimento interno exige a presença da maioria absoluta de seus membros, ou seja, 10 membros. Então, nós vimos aí, esse item está incorreto. Por que está incorreto? Porque não é em todo processo que exige apenas a maioria absoluta, né? Aí, no caso da Corte Especial, seriam os 10 membros. Não. Alguns processos exigem o quórum qualificado de 2/3, né? Que aí, no caso, seriam 12 membros. Portanto, tem errado para a questão 41. O regimento interno exige o quórum qualificado de 2/3 dos membros da Corte Especial para o julgamento de alguns processos, como é o caso, entre outros, do julgamento de matéria constitucional e de ação penal originária. Então, perfeito o item aí, falando de alguns casos em que é necessário o quórum de 2/3 para o julgamento na Corte Especial, que é os exemplos que foram dados aí, né, de ação penal originária e de matéria constitucional. Questão 42. O regimento interno exige o quórum qualificado de 2/3 dos membros da Corte Especial para o julgamento de alguns processos, como é o caso, entre outros, dos incidentes de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas. Novamente, está certo aí o item, tá perfeito. Por quê? Outra vez, ele trouxe aí hipóteses que estão lá no parágrafo único do artigo 57, naquelas que exigem 2/3 dos membros da Corte Especial ou do plenário para poderem ocorrer, né, sessões de julgamento. Eu coloquei aí um asterisco em membros, né, para que vocês possam lembrar que existe aquela forma especial de contagem, né, que se desconsideram os afastamentos, os cargos vagos, a suspeição, impedimento dos membros. Questão 43. Os incidentes de resolução de demandas repetitivas e de assunção de competência têm prioridade no julgamento da Corte Especial. Perfeito. Tem sim, né? Está naquela lista, que nós não vimos a lista completa das preferências, mas o edital cobra do candidato que saiba quanto aos incidentes de resolução de demandas repetitivas e de assunção de competência. Então, o item está correto. Questão 44. A reclamação não tem prioridade no julgamento da Corte Especial. Errado. Nós vimos também, quanto ao mesmo dispositivo lá da questão 43, a reclamação tem sim prioridade no julgamento, assim como os incidentes de resolução de demandas repetitivas e de assunção de competência. Bom, questão 45. Quando o julgamento for não unânime e tiver de ser empregada a técnica do julgamento ampliado,
a convocação dos julgadores se dará na seguinte ordem: os desembargadores federais mais antigos na sessão, os desembargadores federais mais antigos no tribunal, os juízes convocados na sessão e os juízes convocados no tribunal. Bom, pessoal, essa questão aí é bem para confundir o candidato mesmo, né? O artigo já é bem confuso em si e o item também, né, não colabora muito. Por quê? Porque eu misturei aí a ordem que está lá no regimento interno. Então, o item fala aí, os desembargadores federais mais antigos na sessão. Perfeito, até aí, ok. Depois, os desembargadores federais mais antigos no tribunal. E depois, os juízes convocados na sessão. Não, né? Os juízes convocados na sessão vêm primeiro, uma questão de lógica. Então, primeiro se resolve a questão dentro da sessão. A gente não vai pegar o julgador de fora enquanto a gente puder fazer isso dentro da própria sessão. Tá? Não faria muito sentido. Então, está invertida aí a ordem. E depois, por último, os juízes convocados na sessão e os juízes convocados no tribunal. Né? Até aí, os juízes convocados no tribunal, está certo, é a última da ordem de preferência. O item está, portanto, incorreto. Vamos para a questão 46. Quando o julgamento for não unânime, tiver de ser empregada a técnica do julgamento ampliado e a divergência se der em sessão de sessão, o julgamento será suspenso e só terá prosseguimento em nova sessão a ser designada pelo presidente do tribunal. É isso mesmo, é o que nós vimos. Quando a divergência se der em sessão de sessão e não de turma, tá? Haverá suspensão do julgamento para que se marque uma nova sessão no dia, coincida com o dia em que haja a sessão da Corte Especial, ocasião em que se retomará o julgamento. Portanto, o item está correto. Agora, na questão 47, incumbe à Comissão de Jurisprudência, Gestão de Precedentes, Jurisprudência e Gestão de Precedentes, supervisionar os serviços do Núcleo de Gestão de Precedentes e de Sistematização da Jurisprudência do Tribunal, sugerindo medidas que facilitem a pesquisa de julgados e de temas submetidos em julgamento dos incidentes de resolução de demandas repetitivas e de assunção de competência. Então, esse item aí está correto, está bem de acordo com o que está lá no regimento interno, né? Aquela incumbência da Comissão de Jurisprudência e Gestão de Precedentes que está identificada no seu edital, que é essa: supervisionar os serviços do Núcleo de Gestão de Precedentes e de Sistematização da Jurisprudência do Tribunal. Então, item correto. Questão 48. A coordenação do sistema de conciliação da Justiça Federal da Primeira Região tem por objetivo formular e promover políticas jurisdicionais e soluções consensuais dos conflitos. Perfeito também. É justamente isso que a coordenação do sistema de conciliação vai fazer, né? Formular e promover políticas jurisdicionais e soluções consensuais dos conflitos. Né? Sempre que a gente for pensar em conciliação, né, o objetivo é promover a solução consensual do conflito. Então, aí fica bem tranquilo esse item, correto. Questão 49. Serão submetidos aos núcleos de conciliação os processos em que a providência tiver sido requerida pelas partes, pelo Ministério Público ou pelos coordenadores dos núcleos de conciliação. Muita atenção aqui, pessoal. Eu realcei isso quando a gente viu escrito no regimento, né, o artigo mesmo, mas é importante vocês prestarem atenção porque esse item parece correto. Se você for ler inocentemente, nunca li o regimento interno, vou lá e parece ok, né? Vamos mandar um processo para o núcleo de conciliação, porque a parte pediu, ou porque o Ministério Público pediu, ou porque o coordenador do núcleo de conciliação pediu. Né? Mas o item está incorreto. Por quê? Porque nós vimos no regimento, aqui, lá no artigo 105, que só vão ser submetidos aos núcleos de conciliação os processos que forem enviados por determinação do juiz da causa ou do relator. Então, não importa aí a manifestação do Ministério Público, das partes, do coordenador do núcleo de conciliação. Então, esse item está incorreto. Questão 50, nossa última questão. Serão submetidos aos núcleos de conciliação os processos encaminhados por determinação do relator ou do juiz da causa. Perfeito, que nós acabamos de dizer aí, está no artigo 105, parágrafo 2º. É isso mesmo, o item correto. Bom, pessoal, espero que vocês tenham aproveitado esses 2 vídeos sobre regimento interno. Para quem está estudando para técnico, então
termina aqui. Para analista ainda tem bastante coisa para ver. Como eu já respondi em alguns comentários, a minha leitura do edital é que podem ser cobrados apenas os dispositivos que estão no edital, né? Então, todos aqueles que estão entre parênteses, para mim, são os dispositivos que devem ser cobrados. Ainda que haja menção ao título, ao capítulo, a seção, aquilo lá está só identificando o dispositivo, né? Então, faria muito sentido, por exemplo, aparecer ali, título tal, capítulo tal, seção tal, artigo 170, parágrafo 3º, inciso 4º. Se fosse para cobrar todo o título, toda a seção, todo o capítulo, a banca deveria ter colocado todos os artigos, né? Do artigo 80 ao artigo 100 e tanto, do artigo 200 ao artigo 100 e tanto. Isso a banca não fez. Então, se você pretende estudar assim, de maneira mais rápida e focar só nesses pontos, é uma possibilidade, tem seus riscos, a gente não sabe o que a banca vai fazer ainda, é um mistério. Se você não se sente seguro com isso, então estude tudo. Eu tenho vários cursos aí, vários professores oferecendo a disciplina, mas eu estou aqui focando só no que está no edital. Então, se vocês tiverem dúvidas, podem colocar aí, eu vou tentando responder à medida que eu puder.